Habitat. Meu nome é Bill e hoje nós vamos tratar de projetos de combate a incêndio. Os perigos causados pelo fogo em um incêndio podem ir de pequenos incidentes a elevadas catástrofes. Os incêndios podem ser causados de forma acidental ou voluntária, podendo desencadear um evento extremamente destrutivo e colocando em risco vidas humanas. Para que se possa ter uma continuidade na explicação, é preciso deixar claro alguns conceitos. E o primeiro conceito que eu vou apresentar para vocês é o conceito do que seria o fogo. Por definição, a explicação do que é o fogo seria o estado de liberação de energia luminosa e calor decorrente da combustão de determinados materiais com propriedade de queimar segundo determinadas condições. Os materiais são considerados, portanto, como materiais inflamáveis. Ele também pode ser explicado como sendo reação química que depende basicamente da presença de três elementos que compõem o que se conhece por triângulo do fogo. O triângulo do fogo ele é constituído por um combustível, um comburente e um agente ígneo. Explicando o triângulo do fogo, o comburente oxida o combustível e ambos, quando na presença do agente ígneo ou na temperatura de ignição, desencadeiam a reação que a gente conhece por combustão, o que dá início ao fogo. Já em relação à classificação dos incêndios, esses podem acontecer de duas maneiras. Eles podem ser de origem artificial ou de origem natural. Os incêndios naturais ocorrem sem que aconteça participação direta do ser humano. São, por sua vez, oriundos de reações físicas, biológicas ou físico-químicas que ocorrem de maneira espontânea no meio. Como exemplo de incêndios naturais, podemos citar as quedas de raios. Os incêndios artificiais não ocorrem diretamente na natureza, sendo que esses podem ocorrer por ação antrópica. Esses ainda são nomeados de pessoais quando sua origem vem da ação direta do homem. Atualmente existem no Brasil normas de combate a incêndio e pânico. Todavia, é muito importante que sejam lembrados os acidentes que aconteceram e que motivaram a criação dessas. Sendo assim, eu vou apresentar para vocês alguns dos incêndios que marcaram a história do nosso país. No dia 17 de dezembro de 1961, ocorreu no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, uma das maiores tragédias já vistas no país quando se trata de incêndios criminosos. Naquele domingo, ocorreu um dos maiores incêndios do país, vitimando cerca de 503 pessoas e deixando mais de 800 feridas. Na época, o Gran Circo norte-americano se apresentava como o mais completo e maior circo da América Latina. Entre os pontos que podem ter acentuado a tragédia estão os fatos de que no circo não haviam rotas de fuga, tão menos brigadistas para ajudar a controlar o pânico e orientar os espectadores. Apesar da grandeza desse desastre, isso não foi suficiente para avivar nas autoridades a necessidade de uma legislação mais complexa sobre combate a incêndio e controle de pânico. Isso aconteceu principalmente por se tratar de um incêndio criminoso e logo acreditava-se que não se repetiria. No dia 24 de fevereiro de 1972, entrava em chamas o edifício Andraus, onde se situavam vários escritórios. O incêndio aconteceu por meio de uma sobrecarga nas instalações elétricas do prédio. O fogo que se espalhou rapidamente se iniciou pelo segundo pavimento da edificação. Nesse incêndio, houveram 16 vítimas, contudo, o restante conseguiu escapar com vida. O incêndio do edifício Andraus se destaca pelo fato de ter escadas de incêndio e sua cobertura ter resistido ao pouso de helicóptero, fato que corroborou para que a tragédia fosse atenuada. A partir daqui, começou-se a ver a necessidade de uma legislação acerca dos cuidados de controle de incêndio, todavia acontecendo ainda de maneira muito morosa. No dia 1º de fevereiro de 1974, o fogo consumiu 14 dos 25 andares do edifício Joelma na cidade de São Paulo. Esse incêndio, até os dias atuais, chama a atenção pelo desespero das pessoas que estavam no prédio. Até hoje, o incêndio do edifício Joelma é referido como um dos incidentes mais marcantes da cidade de São Paulo. Naquele dia, o fogo matou 187 pessoas e deixou mais de 300 feridas. Estipula-se que o incêndio teria tido início em um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. E daí, o fogo se estendeu ao longo de 8 horas, consumindo mais da metade do edifício e promovendo um verdadeiro filme de terror. No prédio não havia escadas de incêndio e muitas pessoas sem nenhuma orientação tentaram fugir pelo elevador. Outras, que conseguiram chegar até a cobertura, esperavam ser resgatadas. Todavia, o prédio não possuía heliponto, deixando assim muitas pessoas desesperadas e protagonizando cenas que chocariam todo o país. Do alto do edifício Joelma, pessoas se atiravam. Portanto, em março daquele mesmo ano, o Instituto de Polícia Politécnica concluiu o laudo pericial sobre o incêndio e abriu espaço para questionamentos a respeito do Código de Obras da cidade de São Paulo, que, desde sua estreia em 1934, nunca havia sido revisado.
dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil, esse é talvez um dos que mais comoveram e chocaram a população. O incêndio aconteceu durante um show numa casa de eventos denominada Boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria. O fogo teria se iniciado quando um dos integrantes de uma banda, que durante uma apresentação acendeu um sinalizador, e com isso, a espuma que compunha o material do teto da boate entrou em chamas, liberando uma fumaça tóxica que foi responsável por matar várias pessoas sufocadas. Ademais, muitas pessoas foram pisoteadas devido ao pânico que se instalou quando os seguranças por ordens superiores fecharam as portas da boate com a finalidade de impedir que as pessoas saíssem sem pagar as comandas. No balanço final dessa tragédia, 242 pessoas perderam suas vidas e outras 636 saíram feridas. O caso da Boate Kiss chocou o Brasil e chamou a atenção de todos para a displicência no cuidado do pânico e incêndio em locais fechados e com aglomeração de pessoas. Em 2019, o incêndio chocou novamente o Brasil. Dessa vez, 10 pessoas perderam suas vidas e outras 3 saíram com ferimentos. O denominado Ninho do Urubu é um clube de treinamento do Flamengo e fica situado nas dependências do time no estado do Rio de Janeiro. Apesar da evolução rápida do fogo, a maioria dos atletas conseguiram escapar com vida dos alojamentos da categoria de base do clube. A suspeita sobre as possíveis causas da tragédia recai sobre uma possível pane nos ar-condicionados dos alojamentos devido a picos bruscos de energia. Se você gostou do vídeo e tem interesse pelo tema, nos procure nas redes sociais. No nosso perfil do Instagram, você terá acesso ao e-book completo sobre projeto de combate a incêndio e outros temas. Bons estudos!